Olá, meu nome é Miriam, eu sou Yalorixá de Candomblé e também mãe de santo de Umbanda. A minha história ela começou quando eu vim para cá. Eu morava em Curitiba, né? Nasci e me criei lá até os 11 anos e houve uma separação dos meus pais e eu vim para cá com minha mãe, né? E aqui a gente se instalou, né? Com a família da parte dela. Em Curitiba, minha mãe frequentava centros de Umbanda, centros de religião, casas religiosas, e lá a gente foi criado nesse caminho, né? Eu desde 5 anos fui batizada numa festa de Cosme e Damião pela avó Maria e pelo vô João. São 2 pretos velhos que naquele dia estavam conduzindo, né, a festa de Cosme e Damião, e houve batizado de várias crianças lá, né, inclusive o meu, e fui batizada lá com 5 anos. De lá para cá, muitas vivências dentro da religião. Nós íamos para a cachoeira, nós íamos para a praia, inclusive para os cemitérios, porque lá em Curitiba existia, né, um espaço que poderia frequentar esse lado para fazer trabalhos espirituais e até encontros espirituais, nada ferindo a questão da parte morto, digamos assim, né? E sim cultural. Depois disso, com a separação, a gente ficou um bom tempo sem frequentar e com 17 anos de idade eu encontrei novamente o caminho da espiritualidade da Umbanda. Eu comecei nesse período com o pai Altamiro, que é um dos mais velhos, foi um dos mais velhos pais de santo, né? Um dos maiores pais de santo aqui de Itajaí. Inclusive ele é propagador da maioria das casas de Umbanda. Comecei com ele, mas não terminei com ele. Já logo fiz uma obrigação e assim fui encontrando outras casas, outros lugares, até chegar aonde eu estou. A Umbanda, ela tem um papel muito grande na minha vida. Ela é o meu início. Mas na época em que eu me encontrava na Umbanda, existiam lacunas dentro de mim que não se completavam. E eu encontrei no segmento Candomblé essas lacunas que precisavam ser sincretizadas. Eu havia um encontro com o meu espiritual, mas não comigo mesma, né? Eu tinha um vazio dentro de mim e ele a Umbanda não supria isso. Aquela Umbanda daquela época não supria isso. Encontrei no segmento Candomblé essa concretização. Me iniciei, né? Raspei, fiz santo, né, como a gente diz, né, raspar, fazer santo, nascer para o orixá. Nasci para o orixá, Oiá, e isso foi divino, né? Eu devo confessar que Deus estava presente naquele momento. Então, de lá para cá são 17 anos, né? Desses 17 anos dentro do Candomblé, até os 3 anos de idade de santo, eu apenas era uma filha. Ia para o terreiro, fazia as minhas obrigações espirituais e seguia. Depois disso, o meu marido já tinha, né, esta casa que aqui está, ele já havia feito, essa casa já existia, mas eu era a pessoa que ficava ao lado dele. Essa casa tem 29 anos de santo, de casa, aliás, essa casa tem 29 anos, desculpa, tem 29 anos, né, de idade. E quem tocava
nesta época, antes de eu assumir, era meu marido, né, que é o Monteiro, que é babalorixá também, de Umbanda. Foi havendo chamado das pessoas, as pessoas vinham me procurar, vinham se aconselhar, vinham fazer pedidos, vinham fazer várias indagações, e eu comecei ali na minha caminhada espiritual a ajudar as pessoas, e foi indo, até que eu entendi que eu também tinha o dom, né, de ser mãe, ser Iá, porque é uma coisa que a gente não espera, a gente pensa que isso simplesmente já vem, e não, né? Eu acredito que é um chamado, né? Nem todo mundo nasceu para ser zelador, pai ou mãe, né? Muitos são só filhos, ou são só pessoas que estão dentro da religião, e muitos têm a missão de levar adiante a palavra, a cultura, né, os cultos religiosos para as pessoas. E eu tive um confronto muito grande, pois eu na época não queria ter essa missão, cumprir, né, chegar a essa missão, eu não queria. Eu queria ficar só como filha. E pronto. E isso não aconteceu, né? A responsabilidade foi me chamando, e hoje, atualmente, eu assumi a casa, né? Meu marido não quis mais, por vários motivos pessoais, né? De fé, de cunho religioso também, por vários motivos ele se absteve de cuidar da casa, e o orixá disse, ou um ou outro, né, tem que cuidar. Então eu fiquei muito doente, minha pressão teve um pico muito alto, eu quase tive um problema sério de saúde, e eu vim a descobrir que isso era de cunho religioso, de cunho espiritual, né, que eu tinha que assumir essa responsabilidade sobre cuidados espirituais, né, não só meus como de outras pessoas. Então a minha entidade, Dona Maria Mulambo, ela chegou até mim e conversou e disse que eu não tinha muita escolha, eu tinha o livre-arbítrio, mas eu já havia escolhido ser, então eu não poderia sair disso como eu imaginava, e que a minha vida só teria equilíbrio se eu cumprisse a missão e desse equilíbrio para as outras pessoas. E aí eu consegui entender que não bastava apenas eu querer, né? Missão é missão. Cada um tem sua missão, cada um tem o seu ponto na Terra para seguir adiante. E o meu era esse, de ser mãe. Então, a partir do momento em que eu entendi o que ela falou, eu assimilei e disse, a partir de agora eu não vou mais me negar, não vou mais correr. E dali por diante, essa casa teve um novo ciclo, então comigo, né? Ela já havia sido criada, nós começamos pequenininho lá atrás, e ela foi aumentando aos pouquinhos, foi aumentando, e hoje tem essa estrutura toda. E isso já está arrumado novamente. É um novo começo, de uma certa forma. E então, eu consegui, no meio disso eu vim trilhando esse caminho, e hoje eu já tenho para mais de 29 filhos de santo, que já são bastante, né? Porque para a gente cuidar da vida das pessoas, a gente tem que ter tempo. Toda a minha vida é inserida dentro da religião. Eu vou voltar lá atrás, né, para contar um pouquinho dela, da vida espiritual para comigo. Quando eu comecei, há 17 anos atrás, bem lá no comecinho, quando eu fui para o terreiro do seu Altamiro iniciar, eu queria fazer roupas de religião, eu queria fazer uma saia, eu queria fazer uma blusa,
E eu obtive muito problema com isso, porque a maioria das pessoas costureiras da época eram evangélicas, a maioria. Muito poucas eram pessoas que não tinham esse lado religioso. E eu não conseguia achar ninguém para fazer. Até levei a uma evangélica, né, uma moça, ela ficou com a peça, tudo, e outro dia ela me chamou e disse que não poderia costurar porque ela não conseguia. E eu não havia dito para ela, né, que era uma saia de religião. Então eu trouxe a roupa para casa porque ela não conseguia fazer. E aí eu fiquei, como é que eu vou fazer uma roupa, como é que eu vou, nossa, como é que vai ser isso? E eu queria tanto fazer aquela peça e eu não conseguia. E como eu tenho, graças a Deus, né, minha mãe me ensinou muitas coisas de artes, crochê, tricô, pintura, artes aplicadas, eu fiz muito curso. Eu simplesmente disse, eu vou desmanchar uma peça de roupa e vou tentar fazer. E assim eu fiz, peguei uma blusa do meu marido, que até hoje eu tenho como molde, né? Desmanchei ela e cortei e refiz novamente. E ela ficou exatamente como era aquela blusa. E eu disse, poxa, eu consigo fazer tantas coisas, então eu consigo fazer. E fiz uma saia, só de franzidinha, que é assim, e uma blusinha simples, e aquilo começou. Eu comecei a fazer, e as pessoas da religião, quando eu ia, né, para os encontros, diziam, nossa, mas que roupa bonita, quem é que fez? Eu disse, eu? Tu costura? Eu disse, mais ou menos. Tu podias fazer uma roupa para mim, né? Eu disse assim, gente, não sei lidar com peça de, né, tecidos e não sei o quê. Eu tive uma amiga nessa época que me ajudou muito, né, incentivando, e você vai fazer para mim, você vai fazer para mim. E eu disse, tá bom, vamos embora, vamos fazer. E fiz a roupa dela, ficou muito linda por sinal. Dela já fiz para uma outra pessoa, e aí começou toda essa minha história de costureira para roupas de religião. Essa necessidade veio também quando eu ganhei o meu segundo filho, Marcos. Eu trabalhava fora, né, e engravidei, não sabia que estava grávida, e quando eu soube, eu tive um baque muito grande, porque não era a intenção ter um segundo bebê, e eu pirei um pouco assim, né? E daí, então, pedi as contas do meu serviço que eu trabalhava, e me vi em casa sem salário, sem o que fazer, e com um bebezinho na barriga. Então, a partir daí eu comecei nessa questão de fazer a roupa, né? Porque como eu já havia feito já havia feito para o meu marido, e a amiga me ajudando, eu disse, eu vou tentar meter a cara para ver se eu consigo fazer mais roupas. E a partir daí começou toda essa história. São 20 anos, ele tem 20 anos de idade, são 20 anos que eu tenho de costureira. Nunca fiz um curso. Eu vinha fazer curso agora, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, de molde, porque eu quis me aperfeiçoar. Mas toda a minha questão de costura é dom. Eu faço uma roupa linda, né, de umbanda, de candomblé, de quimbanda, né, de Exu, de Pombagira. Eu tenho ateliê, todo mundo me conhece, né? A maioria das pessoas aqui em Itajaí me conhecem. Então eu tenho muitas pessoas que vêm fazer roupa comigo, e eu basicamente convivo, né, financeiramente deste valor. E fora a loja também, que daí eu fui inserindo a loja, os artigos religiosos dentro da loja, né, artigos esotéricos e assim, né, por diante. Isto me deu abertura para que eu pudesse, ao mesmo tempo que trabalhar, me dedicar à religião, me dedicar à questão religiosa, porque
O trabalho é aqui dentro da minha casa, né? Eu consegui um espaço dentro da minha casa para poder fazer a loja. E assim eu concilio entre obrigações espirituais, consultas espirituais e o trabalho, né, que eu faço de roupa. Então, assim, querendo ou não querendo, eu acho que o universo conspira ao nosso favor. Toda essa parte de dentro da religião tornou-se meu mundo, tanto meu mundo particular, quanto o meu mundo familiar, quanto o meu mundo de amizade, quanto o meu mundo de trabalho. Tudo é inserido dentro da religiosidade. E precisa-se mesmo, porque para você se dedicar à religião, para você se dedicar a tudo isso, tem que ter tempo. Tem que ter. E eu me viro em 10, digamos assim. Eu sou mãe, eu sou psicóloga, eu sou mãe de santo, eu sou irmã, eu sou esposa e assim por diante. São quase 10 coisas que a gente faz num dia, né? Tem que fazer o dia virar de 24, 48 horas, se possível, né? E eu aprendi muito, 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 muito com a religião, a respeitar as pessoas, a buscar conhecimento, porque o conhecimento é algo que as pessoas acham que tem, e muitos estudam e acham que só o estudo é o suficiente, quando não, né? A religião trouxe muitas perguntas para mim, muitas coisas do que eu deveria fazer, de o que eu como ser humano poderia ofertar para o mundo, né? Não só em termos de financeiro ou de vida, mas também de um contexto geral. E nisso vem também a questão cultural, né? De dentro da religião, né? Que é uma vertente muito grande. Muitas pessoas conhecem e muitas têm muita dificuldade de saber sobre religião, sobre a religião e sobre a cultura na religião, né? Também, né? A Umbanda é uma cultura brasileira, né? Ela é constituída dos caboclos, dos pretos velhos. Ela veio através do segmento kardecista, né? Zélio de Moraes, que recebeu a entidade, seu caboclo sete flechas, sete encruzilhadas, perdão, e que disse que a partir dali nasceria a Umbanda aqui no Brasil. Então a Umbanda ela é mais brasileira, constituída de caboclos, de preto velhos e de Cosme e Damião. Os caboclos têm a sabedoria das folhas, né, dos remédios, dos benzimentos, de uma boa palavra, de um acolhimento, de poder fazer com que a pessoa consiga se encontrar com ela, com os problemas dela. Os pretos velhos são entidades maravilhosas que vieram junto também com os negros escravos, né, trazidos, né, da África também, que é a junção, daí começa a ter uma junção entre essa Umbanda e entre o Candomblé, porque o negro também, hoje preto velho como entidade, foi também um escravo e também um filho de um orixá, né? Temos aí vários, aí é um contexto de conhecimento, mas eu conheço entidades de preto velhos que já foram iniciadas dentro na África com o seu orixá. Eles contam essa história, né? Então cada um tem o seu particular. Então essa junção ela vem de um para o outro bem próximo, assim, né? Só tem que saber discernir o que é um e o que é outro, porque se a gente não discerne o que é um e o que é outro, vira uma mistura e a pessoa não sabe o que é Umbanda e não sabe o que é Candomblé. E é uma coisa totalmente junta e separada ao mesmo tempo. Cada um com o seu culto, cada um com o seu segmento, né?
Então os pretos velhos, eles têm a missão de vir, de conversar também, de trazer a palavra, de trazer a sua sabedoria, contam as suas histórias de sofrimento, de resignação, de resiliência, né, enquanto escravos, e trazem aquele conforto espiritual do dia da sessão, que todas as pessoas, quando vêm, pelo menos aqui, elas saem reconfortadas desse dia espiritual, desse encontro espiritual, né? Então temos aí as obrigações também dentro da Umbanda, que são lindas, que são cada um com a sua beleza, com a sua naturalidade, com coisas assim que são indescritíveis, porque é particular de cada um, né? E é um segmento não fácil, também difícil, porque uma Umbanda bem fundamentada, ela é trabalhosa. A gente precisa saber a folha, a gente precisa saber qual a natureza que aquela pessoa precisa para poder ter uma conexão com esse espiritual. Então são várias coisinhas que juntas elas fazem a pessoa se entender como ser humano. O Candomblé é um segmento também divino e maravilhoso, que exige um pouco mais da pessoa. Quando eu fui ao encontro do Candomblé, eu estava desistindo da Umbanda, né? Por causa de pais de santos, de zeladores que não acolhiam a nossa necessidade e se enviam mais a necessidade deles. Então, sempre era para eles, nunca era para o filho, né? O filho eu como filha tive muita falta disso. Então, eu estava desistindo da Umbanda porque eu não conseguia encontrar, nem dentro do culto, e nem dentro dos pais de santo, uma resposta para as minhas perguntas. Eu tinha muito porquê. Por que eu vim? Por que eu tinha que trabalhar? Por que isso? Por que eu sofria? Eu tinha uma depressão muito grande, sabe? Imensa. Eu tinha tudo e não me sentia feliz. Eu realmente tinha um buraco dentro do meu coração. E aquilo não se sanava. Então, eu tive uma briga muito feia. A primeira vez que eu tive com o meu marido foram 9 anos sem brigar, sem dizer um pro outro feio. E do nada a gente brigou por causa da religião, né? Por divergências religiosas, né? De pensamento. E eu fiquei chateada com isso e falei ao meu santo, né, aos meus espíritos: poxa, eu amo tanto vocês, eu amo tudo que tem aqui, mas isso não tem reciprocidade para mim. Eu não estou feliz, eu não me sinto feliz. Como é que vai ser? Eu vou ficar amando algo que não me traz nenhum benefício? Como é que é isso? Eu não entendo isso. E eu vou parar. Eu vou parar porque se é para mim estar seguindo adiante com isso e não ter uma resposta, eu vou parar. Eu disse: olha, mãe Ansan, pai Ogum, pai Oxóssi, pai Xangô, vocês são os anjos, vocês são os emissários de Deus, vocês têm a força, eu não, eu sou só um ser humano. Ou vocês me ajudam, me mostram, me abram uma porta para que eu possa me ajudar, né? Ou eu vou ficar aqui quietinha e morrer, acabar com a minha vida, assim, vamos tá aí, vamos vendo o que vai dar. E naquela noite, ali naquela tarde, eu disse: poxa, fiquei meio aliviada por não ter mais o compromisso, mas ao mesmo tempo vazia. E no outro dia, uma amiga minha de Timbó, uma mãe de santo de Timbó, chamada Viviane, ligou para mim e disse: Miriam, eu vou fazer a obrigação de uma filha de santo minha e ela quer que você seja madrinha dela. E eu disse: ai, não, Viviane, eu não estou mais, né, não estou bem
para mim estar abençoando a cabeça de ninguém, eu não estou bem para isso, não. Ela assim, não, você vai vir, sim, você vai vir, porque meu marido já foi te buscar, você vai vir. E não tem esse negócio, vamos parar com isso. E ele estava vindo de Timbó, então eu tive que ir com ele para ele não perder a viagem. E digo, não, eu vou, mas sem expectativa nenhuma. E chegando lá, estava nessa casa um zelador de candomblé, que na época eu não me adaptei muito não conhecia o candomblé, na verdade, né? E então você tem medo do que você não conhece. Então eu ficava meio receiosa com o candomblé, com o que era o candomblé. E esse pai de santo estava lá. Quando eu olhei para ela e disse assim, ô Viviane, você está com o pai de santo de candomblé aqui na tua casa, mas você é umbanda. Olha o preconceito, né? De uma certa forma. Aí ela assim, não, mas ele é uma pessoa muito boa mesmo, você vai gostar, não sei o quê. Você não conhece? Eu disse, ai meu Deus, não sei o quê, tá, tudo bem. Aí fiquei com ela lá, conversei com ela, ela me aliviou o coração. E eu me senti ali naquele momento que esse chamado essa insistência da Umbanda estava ali me segurando. Então fiz toda a parte que me cabia como uma madrinha e voltei com esse pai de santo de candomblé para Itajaí, porque ele morava aqui em Itajaí. E este pai de santo veio contando uma história da filha dele, de uma filha de santo dele, que era a minha história, que era o que eu estava passando naquele momento. Aí eu dizia assim, eu acho que ele sabe da minha vida, mas eu não contei nada para ninguém, como é que ele sabe da minha vida? E aquilo ali me deixou muito intrigada, sabe? E quando eu saí do carro dele, eu saí com mais dúvidas ainda do que eu já estava, sobre continuar ou não continuar. E ele me ofereceu, né? Ele me fez perguntas sobre a Umbanda e me ofereceu se eu não queria uma ajuda para saber qual o meu caminho, o que eu poderia fazer, que respostas eu poderia ter, que era através do jogo de búzios. E eu ainda brinquei com ele dizendo, esse jogo de búzios, as conchinhas, elas não falam nada disso. Eu era bem cética nesse sentido, né? E ele assim, não é assim, né? Existem bons jogadores, boas pessoas que jogam, que falam com o sagrado, e só que você precisa passar para você ver, né? Como é que você vai falar de uma coisa que você nunca viu? Eu disse, é verdade. Então tá, eu vou pensar no caso. Mas o pensar no caso, meu coração já estava fervilhando, com muitas perguntas, com o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. E eu não tinha condições financeiras. Não tinha nenhuma condição financeira, porque eu ainda não costurava. Meu marido é que era o zelador, né? Eu era apenas a pessoa que ainda estava em estágio de filha, né? E eu vim para dentro do altar e disse, mãe, será que esse segmento, esse candomblé é um caminho para mim? E se for, vocês vão ter que me ajudar, porque eu pedi uma porta e essa porta se abriu através desse homem. E eu vou ter que dar um jeito de chegar até ele, de ter o dinheiro para pagar a consulta, né, o jogo. E eu não sei como é que eu vou fazer. E tá na mão de vocês. Relaxei, fui para dentro de casa, mas fiquei pensando, como é que eu vou fazer? E lembrei que eu tinha o juro do PIS para receber. E eu disse, gente, o juro do PIS. Eu tenho, se o dinheiro estiver lá, eu tenho como jogar. E eu voltei novamente para o altar e disse, olha, assim, se é para mim ir para este segmento, para mim conhecer mais sobre isso, se não é só a Umbanda que vai me suprir e esse candomblé também vai me suprir, eu vou ter que chegar lá, o dinheiro vai ter que estar no banco, eu vou retirar esse dinheiro, eu vou passar pela frente da igreja do São João, que é meu pai Xangô,
porque eu tinha, né, o conhecimento da Umbanda e dos santos católicos, né, a junção. E meu pai Xangô, que é o dono do equilíbrio, vai fazer com que esse homem me atenda nessa hora, nesse momento, porque eu também tenho um negócio que é ou é 8 ou é 80, tem que ser naquele momento. E assim eu fiz. No outro dia eu fui, tinha R$38 cruzeiros, né? Ele me cobrou 25 na época, era 50, mas ele me cobrou a metade para ajudar. E eu já estava com o dinheiro, passei pela frente da igreja, parei no orelhão e disse: meu pai Xangô, se é esse o caminho, ele vai me atender. E ele me atendeu naquele momento prontamente, disse que eu poderia ir lá, que ele iria conversar comigo. E a partir desse momento eu fui, ele jogou e a minha vida fez isso aqui, se transformou de novo. Ele contou sobre o que eu estava passando através do jogo, sobre o buraco dentro do meu coração que ninguém sabia, só eu mesmo. E eu não tive mais dúvidas que aquilo foi também um chamado para que eu continuasse essa minha caminhada. Então a Umbanda me supriu até ali. E dali por diante a Miriam precisava de mais estrutura, de mais equilíbrio, porque a depressão é uma doença muito séria, né? E mesmo com as entidades eu não conseguia ultrapassar essa depressão. E o Candomblé, ele tem remédios espirituais, né? Através da limpeza, do ebó, dos presentes ao orixá, maneiras de curar a pessoa, de curar de verdade, e eu fui curada. Então, a partir do jogo, ele determinou que eu teria que fazer uma limpeza espiritual, e a partir dessa limpeza que eu pensasse o que eu queria fazer da minha vida, se eu iria continuar na Umbanda, ou se eu seguiria um outro caminho que poderia ser o Candomblé. E assim eu fiz, consegui comprar todos os ingredientes lá para fazer a limpeza, que era bastante, e fui fazer a limpeza. Foi muito mágico porque eu conheci outras coisas, outras maneiras de poder ajudar as pessoas. Então aquilo foi me encantando de um jeito, porque você mexe com a folha, você mexe com a comida, você mexe com elementos da natureza que realmente está aí na Terra para a gente usufruir, e muitas pessoas não têm conhecimento disso. Então o Candomblé, ele tem um conhecimento muito grande da natureza, de qual elemento da natureza pode se usufruir, o que é beneficioso para o ser humano. Então isso é demais, sabe? E são aprendizados que você vai ter que obter anos para poder ter, né? Porque é uma faculdade, é uma escola, uma grande escola. E pela primeira vez na minha vida, né, eu já tinha 30 anos, 32 anos. Eu dormi uma noite inteira sem me acordar, porque eu tinha uma insônia constante, profunda. Eu só ia dormir 5 horas da manhã, e eu dormi das 8 até o outro dia, sem me acordar e sem me mexer na cama. E acordei descansada, renovada. Então, a partir dessa limpeza, dessa ajuda, eu não tive dúvidas de que o Candomblé também seria um caminho para mim. Continuei, adentrei nesta casa, nessa primeira casa de Candomblé, que é de Pai Dique, que ele tem aqui no São Vicente até hoje, né? E iniciei lá a minha feitura. Foi maravilhosa, e fiquei com ele durante 5 anos. Depois de 5 anos, a minha renovação novamente em buscar o saber e não sei o que, e essas coisas todas, essas lacunas todas, me privaram de ficar nessa casa, e eu segui adiante, né, em outra casa, aonde eu terminei as minhas obrigações, né, me tornei uma Yalorixá. E dali, esse chamado
para cuidar desta casa que hoje aqui eu estou, né? Então dali é que eu trouxe o meu orixá para cá, e minha Inhansã, minha Oiá, ela fundou essa casa, fundou esse axé. É ela quem escolheu os orixás para a casa dela, para cuidar da casa dela, e assim tem sido durante todos esses anos. Então, eu estou iniciada há 17 anos, e eu tomei 7 anos com 9 anos de idade de santo, né? Não tomei com 7, eu tomei com 2 anos de atraso, e a partir dali eu vim para cá para começar a minha caminhada espiritual, né? Em cuidar, em zelar das outras pessoas. Então são 8 anos que eu, Miriam, cuido desta casa que já tem 29 anos de existência. São 8 anos meus, que eu cuido, e que vem filhos de santo, e que vem pessoas para cuidar da religião. Nisso tudo, nessa questão toda, vem toda essa indagação sobre cultura, sobre o que é a religião para as pessoas, o que é a cultura para as pessoas também, né? Porque, digamos assim, a pessoa leiga, ela não entende nada sobre a Umbanda, sobre o Candomblé e sobre a cultura, né? O Candomblé, ela é uma matriz de raiz africana, né? Eu já sou inserida dentro do Candomblé, então eu também digo que sou, né, da matriz africana. Nós somos dissidentes da África, né? Todas as pessoas que passam por uma iniciação, que passam por um orixá, passam a ser dessa raiz de matriz africana, que tem aí uma cultura muito grande de elementos, de instrumentos, de indumentárias, né? Que as pessoas pouco conhecem, né? Então, poder contribuir com esse documentário sobre a cultura também, né? É muito bom, muito prazeroso, e claro que abrange todo esse contexto religioso para o cultural também, né? Para ajudar o ser humano a se entender. Junto com tudo isso, da questão religiosa para a questão da questão pessoal para a questão religiosa, né, e todos esses cuidados e esse caminho que a gente tem, a gente conseguiu, junto à casa religiosa, também poder fazer não só o bem espiritual, mas também o bem material, porque o bem material também consiste em poder estar ajudando as pessoas. Esta casa, ela não é só uma casa de cunho religioso, ela também é uma associação, né? Uma associação espiritualista sem fins religiosos. E a gente faz um trabalho de arrecadação de alimentos, de roupas, né? De várias coisas. Quando houve a enchente, né? De 2008, este local foi assim, como é que eu posso explicar? Uma sede para que as pessoas pudessem vir buscar roupas, alimentos, água. Nós ganhamos de 2 terreiros de Curitiba 2 caminhões cheios de água, de alimento, de verdura, porque o pessoal não tinha. Então a gente distribuiu para toda a vizinhança, né? Toda a vizinhança conhece aqui o trabalho. Eu quero poder agregar mais a isso, eu quero poder usar o espaço do terreiro também como um local para dança, né, para as crianças, porque eu tenho uma vizinha que ela faz balé, né, e ela faz educação física, e ela se propõe a isso. Então a gente vai ceder o espaço para ela dar balé para as crianças da comunidade, né, de graça.
Nada nesse sentido. Poder fazer também assim, tipo, junto à questão cultural, alguma coisa que possa ser inserido essa associação para que possa beneficiar mais pessoas. Então tem várias coisas, vários caminhos que a religião me ajudou a concretizar, a seguir, a cumprir, né? Que não só um ensinamento religioso, né? Para mim é difícil, porque aqui em Itajaí existe uma grande mistura, Umbanda e Candomblé, como junção, como juntas, sendo que uma é um segmento e outra é outra, né? Existem os dois segmentos. E tem muitas casas que, não é casas, mas muitas pessoas que às vezes confundem, acham que Umbanda e Candomblé é uma umbandomblé, e não é, isso não existe. Umbanda tem o seu fundamento, tem o seu dia, como por exemplo aqui, eu toco Umbanda, né? Então eu vou tocar a Umbanda, os filhos de santo vão vir com a roupa da Umbanda, com a saia da Umbanda, com a blusinha da Umbanda, né? Com as guias e não os fios de conta, que tem guias, são fios, são guias diferentes, que são trazida das próprias entidades, as cores, os cruzamentos e tudo mais, né? Eu tenho as minhas guias de Umbanda e tenho as minhas guias de Candomblé. Então, quando é Umbanda, eu vou tocar Caboclo, Preto Velho, Cosme Damião, vou fazer toda essa parte, louvar as 7 linhas da Umbanda, né? E fazer todo esse trabalho espiritual. Quando é Candomblé, a gente se veste como está aqui, saia, pano da costa, bata, camisu e fios de conta, né? Que são esses que tem aqui, são alguns que eu tenho, e ojá. E então ele acontece quando existe ou uma festa de um orixá, né, de um determinado orixá, ou quando existe a iniciação de um novo iaô, de um noviço, né, que daí esse noviço se recolhe e após 7 dias tem a sua saída, né, a sua festa de nascimento no Aê, na terra. E então tem o Candomblé, que é o xirê, que é a dança, né, que é a louvação dos orixás, que é totalmente diferente da Umbanda. Então eu tenho os dois segmentos, cada um de um dia diferente, de uma maneira diferente, de um estado diferente, mas que podem se juntar, né? E podem as pessoas, os filhos, pelo menos os meus, se beneficiar. Temos o Pai Jean, que também faz isso, e temos outras pessoas que têm casas de Candomblé que também já tem esse segmento também, né? Que eu creio que eu entendo que é uma nova formação, né? Um novo contexto, porque ou antes era só Umbanda ou antes era só Candomblé, como existe casas que é só Candomblé, mas quando eu, como Ialorixá, toco um Candomblé e também toco uma Quimbanda, eu também não estou só tocando o Candomblé, porque a Quimbanda não existe dentro do Candomblé, né? Ela é um segmento à parte, tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Então, se eu, como Ialorixá, eu toco uma Quimbanda, por que eu não posso tocar uma Umbanda? Eu apenas tenho que saber separar. Eu apenas tenho que saber como fazer para que um não ofenda o outro. E eu sou prova viva disso, que isso dá certo, que isso realmente acontece com respeito, o caboclo com a folha dele e Pai Oxóssi com a sua folha, né? A mãe d'água com as indumentárias dela, e a mãe Oiá, e a mãe Iemanjá, e a mãe Iansã com os leques, as ferramentas e assim por diante. Então, quando a gente busca conhecimento, quando a gente respeita o sagrado, que acima de tudo é isso, respeitar o sagrado, quando a gente respeita o outro também, porque são várias casas e precisa-se existir uma união
com essas casas, com todos. Eu sou prova viva disso, eu costuro para muitas pessoas de outras casas e me dou muito bem com todo mundo. Então, quando há o respeito entre as casas, a gente só tem a ganhar, a gente só tem a agregar. Essa é uma das minhas mensagens, né? Um respeito para com o outro, né? O buscar conhecimento para poder passar esse conhecimento e, acima de tudo, fazer com que isso frutifique e ele vá para todos os caminhos, tanto espirituais, quanto pessoais, quanto culturais. Nós temos aí uma grande bagagem para que o próximo possa aprender com a religião e com a cultura, ok?